Olá Brasil, olá mundo! Eu sou o Pedro Paulo Reality, estamos diretamente aqui nos estúdios da Demais TV em São Paulo com o programa jornalístico Chutando o Balde. Um programa forte para o senhor e para a senhora que está em casa ficar bem informado. Então a partir de agora não mude de canal, porque esse programa está bombando. Hoje o tema é muito importante, vamos falar da polícia, a profissão da morte. Os policiais, aqueles que são os defensores da sociedade, aqueles que sofrem, que batalham, que estão na labuta para proporcionar para todo cidadão segurança, uma vida digna, poder ir e vir sem nenhum tipo de problema. Então não mude de canal que o programa hoje está imperdível. Vamos falar sobre fatos relevantes e pertinentes a esses guerreiros da polícia. Só vou dar um recadinho, eu já volto, não sai daí. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060 ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. É isso aí, pessoal. Polícia, a profissão da morte. Por que hoje o Chutando o Balde quis excepcionalmente trazer à luz da mídia esse fato tão pertinente no nosso cotidiano, que são os policiais civis e militares que sofrem por dias melhores, que sofrem com salários baixos, mal remunerados, não são assistidos psicologicamente, sofrem todos os dias porque moram nas comunidades, porque o que ganham não é o suficiente para abrir as portas dos bairros nobres e vivem escondidos nas comunidades, sofrendo todo tipo de pressão psicológica para enfrentar a criminalidade de um país que caminha a passos largos para o inferno quando a questão é segurança pública. Felizmente, os bandidos tomaram conta da nossa sociedade. Estamos vivendo dias difíceis. E por isso, para falar da polícia, da profissão da morte, hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Não mude de canal. Vamos abordar fatos importantes. Estamos com o Bob, que é o nosso cão de guarda, é o nosso mascote, com o nosso campeão do UFC, para o programa ficar mais leve para as crianças e para todos vocês não mudarem de canal. Se preparem, porque a tampa da chaleira vai voar. 100º policial morto em confronto no Rio de Janeiro. 100º policial. Vejam essa matéria, é muito forte. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Tristeza e revolta marcaram neste domingo o enterro de mais um policial assassinado no Rio de Janeiro. O agente Fábio José Cavalcante foi a 100ª vítima este ano em uma onda de violência que atinge a região metropolitana da capital fluminense. Já chegar aos 100 e nada está sendo feito. Cada dia está piorando mais a situação do nosso Rio de Janeiro e nada está sendo feito por nós. Eu tenho uma filha que ficou sem o pai aos 2 anos de idade, hoje está com 17. Tem outras viúvas no nosso grupo, mais uma hoje e quem sabe amanhã teremos mais uma viúva. Fábio José morreu baleado em São João de Meriti, município da Baixada. Sem dúvidas nenhuma, há um problema grave no estado do Rio de Janeiro por questões fiscais, tributárias e econômicas, mas não se chega ao quadro que chegou
tendo as fronteiras desguarnecidas. O governo federal tem uma grande responsabilidade. Como representante da Câmara dos Deputados Federais, estou aqui para assumir a nossa responsabilidade, dizer de que a gente tem que encarar essa realidade e reverter este quadro. De acordo com dados da Polícia Militar, 146 agentes morreram em 2016, mais de 100 enquanto estavam fora do serviço. Desde 1995, a PM do Rio de Janeiro já perdeu mais de 3 mil policiais. Além de lidar com a violência associada ao tráfico, os agentes do Rio de Janeiro sofrem com a grave crise econômica que afeta o Estado, com atrasos nos pagamentos, falta de equipamentos adequados e de número de efetivos para cumprir a demanda por segurança. Imaginem um profissional, um policial no estado do Rio de Janeiro, aonde os criminosos são armados até os dentes. O senhor e a senhora que mora no Rio de Janeiro sabe, tem conhecimento de causa, que esses policiais são verdadeiros heróis, porque enfrentam uma criminalidade que não tem nenhum tipo de escrúpulos, que não tem nenhum tipo de valores moral, não estão nem aí com a vida humana, para eles o que vier é lucro. E ainda sofrem com baixos salários, não são assistidos psicologicamente. A questão é muito maior do que vamos abranger nesse programa. Por que, Pedro Paulo? Porque não é só o Rio de Janeiro que sofre com esses policiais ganhando pouco e arriscando a vida, morrendo todos os dias. O Brasil inteiro está em colapso. A segurança pública está desarmada. Enquanto fazem campanha para armar uma população contra a criminalidade, acabam infelizmente se esquecendo de armar as nossas forças policiais, porque andam com viaturas quebradas, armas que não funcionam, salários atrasados. Aonde vamos parar? Policiais com salários atrasados, os seus filhos desesperados e saem para defender a sociedade brasileira. Peço, por gentileza, que alguém do Ministério Público faça alguma coisa por esses senhores e senhoras que vivem à la vontade aos olhos do governo, que não se manifesta. Por isso hoje trazemos à luz da mídia esse programa tão pertinente. Não é para defender polícia, é para defender seres humanos. Seres humanos. Quando eu digo a palavra seres humanos, é porque falamos de pessoas que têm sangue na veia, que precisam combater o crime de uma forma justa, digna e direita. São cidadãos honrados, sim. Me desculpem o calor das palavras, mas alguém precisa fazer alguma coisa. Algo precisa ser dito. Por isso não mude de canal, porque hoje a tampa da chaleira vai voar. Só vou dar um recadinho e já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. O que é muito relevante falarmos dentro desse contexto
em que vivem essas famílias e esses profissionais da segurança pública do Brasil é que, além dos baixos salários, eles não são assistidos devidamente psicologicamente, ou seja, estão à mercê de suicídios. Matam pessoas inocentes, se matam e são mortos por uma sociedade que os engole, como se fosse um monstro do Lago Ness. Ah, Pedro Paulo, mas você está sendo muito exagerado. Não estou, porque essas pessoas, quando vão embora, deixam famílias inteiras desoladas. São mães de alguém, são pais de alguém, que ficam sozinhos. Existe uma lacuna, um buraco, um espaço que não vai ser mais devidamente preenchido com carinho, amor e afeto por aqueles que precisam saber que atrás desses policiais militares civis do nosso Brasil, da República Federativa Brasileira, existem verdadeiros heróis, que são vilipendiados, maltratados e merecem o devido respeito. Por que eu trago à luz da mídia? Nós trazemos aqui no programa Chutando o Balde esses fatos tão pertinentes, tão relevantes, porque já virou uma coisa banal. Ninguém faz nada. Essa semana, há dias atrás, perdemos uma soldado feminina que se matou dentro da polícia militar, dentro do refeitório, dentro da corporação, cometeu suicídio. Rodrigo Braga, coloca a foto da soldado Jéssica Evangelista. Olha que menina nova, mãe de filhos, deixa filhos órfãos, comete suicídio. Ela entrou para se trocar dentro do vestiário, se eu não me engano, ou no vestiário ou no refeitório, dentro do batalhão, aonde servia, na cidade de Jandira, próximo à cidade de Itapevi. Eu tenho conhecimento de causa porque moro lá perto, sou de Itapevi. É uma cidade da Grande São Paulo, para você que está em qualquer lugar do Brasil. E ela se mata com um tiro no abdômen. Foi socorrida, levada ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Ela não resistiu não à bala de revólver, ela não resistiu aos maus tratos dessa cidade, desse país que é injusto com esses profissionais que lutam por nós todos os dias. Aonde vamos parar? Há uma euforia generalizada. As pessoas têm valores invertidos. Hoje, o ídolo do Brasil é do BBB, é do Big Brother Brasil. E o policial que sofre, que toma tiro, é um nada. Qual a referência moral? E aí você fala assim para mim, Pedro Paulo, mas eu pago meus impostos, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aquém dessas coisas. Não, porque o senhor vive numa sociedade, nós somos peça fundamental de um sistema que é a nação brasileira. Quando uma menina, uma senhora, uma mãe de família dessas comete suicídio dentro de um batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, significa que a banana está correndo atrás do macaco, ou seja, os valores estão invertidos. Os valores estão perdidos, invertidos. Coloca a foto dessa heroína aí, Rodrigo Braga. Que o Brasil se lembre desse rosto, que não seja mais uma vítima esquecida, apagada. Por isso hoje eu tô 1000 volts, 1000 volts.
falando da polícia, a profissão da morte. Queridos e queridas, é com muito respeito que trazemos esse tema. Soldado Jéssica Silva Evangelista dos Santos, que a sua alma descanse em paz, que você consiga a paz que tanto procurou em vida e que infelizmente não a encontrou. Não queremos fazer sensacionalismo barato, mas o Brasil precisa de uma reflexão moral. Precisamos de parâmetros morais para termos pessoas do bem trabalhando em prol da nossa segurança pública. Detento mata policial em delegacia em Londres. Para você ver que é no mundo todo, os policiais sofrem riscos. Um detento matou o policial em Londres. Relembra essa história. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Flores homenagearam nesta sexta-feira um policial britânico morto de madrugada ao ser atingido por um tiro disparado por um detento em uma delegacia de Londres. Este é o primeiro caso desde 2012 de um agente morto a tiros no cumprimento do dever. Os envolvidos foram levados para o hospital, onde o oficial morreu e o detento deu entrada em estado grave. De acordo com um comunicado, o preso tem um ferimento de bala, mas o texto afirma que nenhum agente utilizou sua arma durante o incidente. O chefe da Scotland Yard disse que ele pode ter atirado em si mesmo, mas que isso ainda não é um fato comprovado. Eu sempre gostei desse nome, Scotland Yard, porque vi em vários filmes de Hollywood a polícia inglesa, a Scotland Yard. Mesmo nesses lugares aonde existem pessoas mais evoluídas, porque são os países de primeiro mundo, de pessoas, como eu costumo dizer, da prateleira de cima, pessoas mais abastadas, os policiais correm risco, como esse senhor, que foi morto por um detento. Com certeza, ele tinha a família dele, ele tinha pessoas que gostavam dele, ele não era um qualquer, ele não era uma pessoa à toa, ele tinha uma história, um passado, uma árvore genealógica, alguém que gostava dele e que não viu nunca mais porque foi morto por um vagabundo sem vergonha, um inútil. É por isso que eu peço, senhor e senhora, façamos as grandes reflexões da vida. Hoje os valores estão invertidos. Parem de endeusar pessoas que não significam nada, que não fazem nada em prol da sua vida. Vamos respeitar os policiais, as nossas forças de segurança pública. Vamos ensinar os nossos filhos a amar os professores. Vamos ensinar as pessoas que não existe preconceito, não pode existir o preconceito com gays, lésbicas, com todo tipo, com negros, com chineses, coreanos, qualquer tipo de raça tem que ser respeitada, senão vamos perder os valores morais. Só vou dar um recadinho no nosso apoio cultural, não mude de canal porque hoje o bicho vai pegar. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês, Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Uma questão fundamental que deve ser abordada
de uma forma muito cuidadosa é a questão da individualidade do ser humano. Ah, Pedro Paulo, por que você fala sobre a individualidade do ser humano? Porque a sociedade está nos transformando em seres sem coração. As pessoas são cada vez mais individuais, só pensam no próprio umbigo, só olham para o próprio ser. Como assim, Pedro Paulo? Eu vou explicar para o senhor e para a senhora de uma forma categórica que todas as pessoas compreendam, ou assim eu espero. As pessoas, hoje em dia, nos dias atuais, elas não estão mais comovidas com a desgraça alheia, com as pessoas que morrem, com aqueles que são doentes, que passam por dificuldades na saúde ou de qualquer barbárie que a vida nos proporciona no dia a dia. As pessoas, elas esfriaram. É como a Bíblia Sagrada fala, que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Está acontecendo nos dias de hoje. É atual. É muito atual. Não fazem nada por essas pessoas. Morrem policiais, heróis, bombeiros. Não são aclamados. Parecem que são pessoas normais, que fazem só por obrigação, porque são pagos por isso. Mas eles dão a vida por mim e por você. Olha, querido, é muito importante nossas redes sociais. Entre em contato pelas redes sociais, Facebook, Instagram, ou através do canal do YouTube, que é o King Reality. Se inscreva, dê o like, compartilhe os vídeos. Muitas matérias bombásticas sobre o programa Chutando o Balde. E se você também quiser gravar o seu programa de televisão, entre em contato com os estúdios da Demais TV. Só ir lá no Google, demaistv.com.br, entra no site, procura a Kika ou o Rodrigo Braga. Você vai ser bem atendido, vai produzir o seu programa, vai ficar muito contente. Olha, infelizmente, hoje eu tive que trazer esse programa à luz da mídia, porque as pessoas falam disso, mas não sentem a emoção, não falam com vigor, não fazem nada por esses heróis. Por isso vamos mudar os nossos conceitos. O mundo todo está em colapso. As forças de segurança pública são tratadas como inimigos da sociedade. E não é para ser assim. Os policiais têm que ser honrados, porque quando o bicho pega, são chamados para defender a sociedade. Vejam essa matéria: policiais são recebidos a tiros no Equador. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Detentos abriram fogo contra a polícia neste sábado, na mesma prisão em Guayaquil, onde uma rebelião na terça-feira deixou mais de 100 mortos. A polícia equatoriana informou que conseguiu neutralizar imediatamente a ação e que havia restabelecido controle e ordem na penitenciária. Durante a ação, foram apreendidos 2 fuzis, 3 pistolas, munições e celulares. A cadeia, com capacidade para 5.300 pessoas, abriga 8.500 detentos. Na terça-feira, confrontos entre gangues rivais ligadas ao tráfico internacional de drogas deixaram pelo menos 118 mortos, 6 deles decapitados, além de 86 feridos. Este é um dos piores massacres carcerários da história da América Latina. Na sexta-feira, o governo mobilizou 3.600 militares e policiais para garantir a segurança nas instalações. É para o senhor e para a senhora ver como vivem os policiais pelo mundo, sofrendo, tomando tiro e entrando em situações devastadoras. Olha, é muito importante acompanhar todos os tipos de força policial. O Ministério Público Federal requer dados sobre suicídio de seus policiais, para você ver como a situação não é brincadeira. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Nós, enquanto policiais, nós estamos sujeitos a uma, como posso dizer, um estresse muito grande,
quer seja após uma troca de tiro, quer seja nós, policiais rodoviários federais, em atendimento de ocorrências nas rodovias, às vezes ver uma família dilacerada num acidente, e daí tu volta para sua residência e nada aconteceu. Não existe por parte dos órgãos públicos um acompanhamento. E isso ao longo do tempo gera um estresse emocional. Situações que colocam a Polícia Federal Brasileira em uma estatística bem negativa. Na Polícia Federal em específico, nós fizemos 3 pesquisas de ambiente organizacional. Por quê? Porque nós temos um índice de suicídio até 5 vezes mais alto do que a população brasileira. A Polícia Federal, se fosse um país, seria o 7º país per capita em suicídio do mundo. De acordo com a Federação Nacional dos Policiais Federais, de 2014 a 2019, 49 policiais homens e uma mulher cometeram suicídio. Em 2019, um papiloscopista tirou a própria vida em Niterói, no Rio de Janeiro. Na época, vereadores do município pediram que um procurador da República investigasse as responsabilidades. A federação forneceu documentos, dados e pesquisas que tratam do adoecimento mental de policiais federais. Para apurar a reincidência de doenças psiquiátricas de agentes, delegados e funcionários do quadro administrativo da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, o MPF determinou a instauração de um inquérito civil público. Inadmissível! Vocês viram? Chega a ser assustador, porque esses policiais federais, normalmente, se eu não me engano, têm salários maiores que os outros policiais, vivem uma vida até consideravelmente boa, mesmo assim estão cometendo suicídios. Por quê? Porque a pressão psicológica é muito grande. Esses policiais que ficam nas rodovias federais, eles muitas das vezes, eu vou falar aqui, eu sei que é pesado um pouco o termo, mas eles pegam corpos estraçalhados de acidentes. Eles são os primeiros a chegar no local. Eles veem crianças, porque nas estradas federais, o abuso de álcool, de drogas e de velocidade é corriqueiro. Todos os dias morre gente. Quando acontecem acidentes nessas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal são os primeiros a chegar nos locais, onde vêm corpos estraçalhados de crianças, bebês, mulheres, senhores de idade, e ficam traumatizados. Então, vamos olhar mais com um olhar carinhoso para as nossas polícias e para todos do Brasil. Queria agradecer ao senhor e à senhora que está em casa, que acompanhou o programa hoje. Foi feito especialmente para você. Deus abençoe, fiquem com Deus.